E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje é mais uma máquina que chega aqui para mim, onde o cliente falou assim: olha Rodrigo, vê o que dá para fazer aí, né? Será que tem como a gente fazer um upgrade nessa máquina? Dá para melhorar? Então essa é a dúvida de muitas pessoas que têm computadores um pouco mais antigos e querem saber se precisa fazer um investimento em comprar uma nova máquina ou se ainda tem condições de melhorar aquela que a pessoa tem em casa. Bom, eu sempre costumo dizer, pessoal, que dá sim, sempre para fazer um upgrade, porque todas as máquinas que vêm de fábrica, quando você compra, nunca ela vem na totalidade que ela aguenta, né? Que ela permite você fazer um upgrade. Então nesse caso ela está aqui uma máquina básica, ainda é uma placa DDR2, só tem um pente de memória de 2 GB. Dá para ver que os coolers aqui estão bastante sujos, né, por dentro aqui da máquina. Então é claro que a princípio a primeira coisa é desmontar todinha ela, tirar tudo aqui de dentro, fazer aquela limpeza. Ele ainda possui um HD convencional aqui, de interface SATA. Então assim pessoal, o que eu já sugiro logo de cara? Aumentar a memória? Sim, até poderia de 2 GB ir para 4, mas será que vai fazer tanta diferença na máquina? Eu vou dizer para vocês que não, tá? De 2 GB para 4 é claro que vai ter um pouco de melhora, mas não vai ter tanta melhora assim, porque o que deixa computador lento, que eu sempre costumo dizer, é HD, né? O HD, ainda mais se ele já tem uma vida útil aí, já está quase no seu fim, já tem muito tempo de uso, já está tendo um certo tipo de aquecimento, já tem mais de 60% de uso da sua capacidade total. E pelo fato dele ser mecânico, é ele que vai deixar sempre o seu computador lento. Então, o que eu sugeri para o cliente, claro, primeiramente fazer toda a limpeza, dar um banho químico na placa, enfim. Mas ao invés de a gente colocar 4 GB de memória, que pode até ser futuramente, mas já trocar esse HD para um SSD. Como todos sabem, o SSD ele não é mecânico, ele é totalmente elétrico, trabalha com chips de memória, onde o acesso aos dados é muito mais rápido do que um HD convencional. Então só de fazer a troca desse HD para um SSD, já vamos ter um grande ganho de performance, de desempenho aqui nesse computador. Eu vou colocar uma pasta térmica aqui de boa qualidade. Enfim, for fazer a formatação, colocar o Windows atual, verificar se essa placa-mãe suporta, né? Preciso ver isso. Na verdade, o processador nem sei qual é, mas por ser DDR2, ele com certeza que é o LGA 775, nesse modelo de placa, e provavelmente deve ser um dual-core, ou um Celeron, um Pentium D, um Pentium 4, enfim, eu vou ver qual que é ainda. Mas como eu disse, de fazer já troca, a substituição de um HD para um SSD já vai dar um up, vai aumentar pelo menos 10 vezes mais rápido do que já estava, na questão de velocidade de sistema de acesso a dados, ok? Então eu vou fazer aqui toda a limpeza primeiramente, vou gravando algumas partes aqui para que vocês vejam como que é feito. E depois eu vou fazer todos os testes, colocar o SSD e verificar se realmente teve um nível de performance melhor. Aqui pessoal, a placa já está toda limpa, tá? Já fiz todo o banho nela aqui de álcool isopropílico, já limpei todos os slots, tudo certinho. Uma coisa muito importante, que toda vez que a gente pega uma placa mãe, sempre medir a bateria, tá? Então eu vou medir aqui com o multímetro, vou aterrar ela aqui e vejam lá que ela está batendo 2,83. Relativamente essa bateria ainda dá para usar, mas o ideal é que ela trabalhe sempre acima de 3 volts, ok? Então já que ela está aqui, já logicamente farei também a troca dessa pilha aqui, tá bom? Para futuramente não dar problema aí de gravação de BIOS e tudo mais, tá bom? Para ela sempre manter a CMOS aí, mantendo as informações, as configurações da placa por mais muito tempo.
Bom pessoal, aqui o que acontece? Eu tive que trocar a placa-mãe do cliente, porque, veja bem, o processador e a placa-mãe dele não tinham as instruções necessárias no processador para rodar o Windows 10. Então, essa placa-mãe, apesar de também ser uma DDR2, ela contém aí um processador Core 2 Duo, só que ela tem a instrução necessária, né, para poder instalar o Windows 10. Então eu conversei com o cliente e ele achou por bem então fazer a troca da placa-mãe, que é até um pouco melhor a gente usar o Windows 10 do que o Windows 7. Apesar do Windows 7 ainda muitas pessoas utilizarem, mas sabemos que as atualizações dele foram aí paradas, né, desde 8 de janeiro do ano passado, então não tem mais nenhum tipo de atualização. E aqui eu já coloquei aí o SSD, esse aqui é da marca RZX, um ótimo SSD por sinal, e com certeza essa máquina agora vai ficar bem boa, o cliente vai gostar bastante. Então vou finalizar aqui a formatação, fazer a instalação de todos os programas e depois vou fazer toda a montagem novamente no gabinete, e aí eu gravo aqui mais a parte final do vídeo, ok? Para mostrar para vocês aí que ficou tudo ok e tudo funcionando. Então acabei não usando a placa-mãe do cliente, mas foi uma boa pedida ter trocado por essa para ter pelo menos um sistema mais atualizado. Bom, então galera, finalizado aqui o PC do cliente, né? Hoje já quase no final da tarde aqui eu terminando ele. Mas aqui pessoal, ficou muito bom, né? Como eu disse, eu tive então que fazer a troca da placa-mãe e do processador, já que o cliente optou em ter o Windows 10, né? Então, feito aqui a troca, tem algumas ressalvas, né? Eu aumentei mais 1 GB de memória, então ele estava com 2, agora está com 3, e o SSD está ali instalado naquela baia ali, naquele cantinho. Assim, teve uma grande melhora, isso eu posso garantir para vocês, mas o que eu tenho que salientar é o seguinte: esse SSD, isso é uma coisa que serve de dica para muitas pessoas, tá? Esse SSD, ele é um SATA 3, e essa placa-mãe DDR2, ela tem aqui as portas dela SATA 2 e não SATA 3. Isso significa que aquele SSD, se ele fosse conectado numa porta SATA 3, ele poderia ser usado na sua totalidade de até 6 gigabits por segundo, ou taxa de transferência de dados até 600 megabytes por segundo. Então ele acabou sofrendo uma limitação devido à placa-mãe ser SATA 2. O SATA 2 ele te dá até um limite de 3 gigabits ou 300 megabytes, né, na hora de fazer a taxa de transferência aí de dados, ok? Mas mesmo assim eu posso garantir para vocês que melhorou muito, mas muito mesmo, a velocidade e o desempenho desse computador. Então, se você tem um computador mais velhinho aí, tem um DDR2 ou até mesmo um DDR3, né, que já é um pouco mais atual, só de tirar o HD e já colocar um SATA e também um SSD, e também aqui no caso eu aumentei 1 GB de memória, ficando com 3, já melhorou bastante. Inclusive aqui eu deixei fazendo teste aqui no Crystal Disk Mark, e vejam aí que ele teve aí uma leitura de 133 megabytes por segundo e uma escrita de 130. Né? Em comparação com o HD anteriormente, essa diferença é bastante grande. Tá? Então vale muito a pena sim investir em um SSD para dar aquele upgrade aí na sua máquina, ok? Então tá toda limpinha, toda bonitinha, agora basta eu entregar aí para o cliente e mais um cliente aí feliz e satisfeito, tá bom galera? Então se você gostou desse vídeo, se essas dicas foram boas para vocês, né, se vocês conseguirem entender e compreender, não deixem de deixar o like aí, tá? De curtir, de favoritar, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e também de ativar o sininho das notificações. Então vou ficando por aqui, qualquer dúvida postem nos comentários e fica aí meu forte abraço. Até mais, valeu!